Semana de Oração da Mulher. Preparadas para a vitória. Maria, uma mulher especial como você. Capítulo 2. A busca pela vontade de Deus e a disponibilidade para servi-lo. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso? Procurem compreender a vontade do Senhor. Efésios 5, verso 17. A vontade de Deus está acima de tudo, de qualquer situação ou vontade humana. Servir ao Senhor significa seguir e fazer o que Ele manda. Significa abandonar muitas de nossas ideias, planos, caminhos e muitos assuntos que, ao nosso ver, estariam corretos. Não foi por acaso que a jovem Maria de Nazaré teve o supremo privilégio que milhares de outras mulheres israelitas gostariam de ter tido, de ser a principal mãe do mundo, de dar à luz o Filho do Altíssimo. Aos olhos de Deus, havia na terra uma figura feminina distinta, com atitude diferente, que buscava fazer a vontade do Senhor, tendo uma disposição humilde para obedecer e o servir acima de qualquer coisa. Maria procurava saber qual era o propósito divino. Entre muitas nazarenas, houve uma que se destacou por buscar, conhecer e aceitar a vontade divina na própria vida. Aquela que seria a mãe a entrar para o plano da salvação, desempenhando o papel que possibilitou ao infinito Deus se tornar homem. Foi a pessoa que tinha conexão com o céu e buscava sempre conhecer os propósitos e a vontade de Deus. A atitude de Maria, de procurar saber a vontade do Altíssimo, é um dos fatores que a qualificou para ser um instrumento divino na realização da obra que foi chamada. Nos registros bíblicos, consta que a bela atitude dessa menina de Nazaré, que confiava na direção do Todo-Poderoso Pai, era também uma qualidade de muitas outras pessoas que se relacionaram bem com a divindade. Manoá fez a pergunta: qual será o modo de viver e serviço do menino? Juízes 13, verso 2. O pai de Sansão queria saber o modo certo de ensinar a criança. Ensine-nos o que devemos fazer ao menino. Juízes 13, 8. Esse desejo de obter orientações para passar a vontade de Deus ao filho relaciona-se com o Provérbio 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Nicodemos também perguntou: como pode ser isso? João 3, verso 9. Raios da luz da verdade penetraram no coração do príncipe. Tocado pela influência do Espírito Santo, quis saber acerca da maneira como o novo nascimento ocorreria. Admirado, perguntou: como pode ser isso? Assim, mais tarde decidiu cumprir a vontade de Deus. Saulo de Tarso, angustiado, sentindo a necessidade de uma mudança, entregou-se a Cristo, elaborando uma pergunta que todo ser humano deveria fazer: que queres que eu faça? Atos 9, verso 6. No mesmo instante, Jesus colocou o indagador judeu em contato com sua igreja para que conhecesse a vontade de Deus. Desse dia em diante, revelou-se o grande Paulo, que ensinou, pregou e viveu a vontade de nosso Senhor Jesus de forma prática ao longo da vida. Maria, à semelhança de muitas outras pessoas, antes e depois dela, na busca pela vontade de Deus, indaga: como se fará isto? Lucas 1, verso 34. A busca pela vontade de Deus e o desejo de o servir levam Maria a perguntar sobre o sentido profundo das palavras do anjo. A pergunta não nasce da dúvida, mas do anseio por orientações divinas, a fim de entender e descobrir a profundidade da própria missão. Sendo jovem e inexperiente,
não era de se esperar que tivesse a necessária compreensão e a força de fé iguais a de pessoas com longos anos de vida espiritual. Além disso, a missão era sobrenatural e totalmente inusitada, ou seja, não havia exemplo anterior na história que pudesse lhe servir de base. A pergunta da menina, em quem as profecias iriam se cumprir com relação à descendência de Cristo segundo a carne, parecia muito profunda para ela mesma naquele momento. E continua a ser para todas as estudiosas do misterioso plano da redenção. Maravilhoso ministério, como o Rei do Universo, o Deus Eterno, poderia se tornar carne e nascer do ventre de uma moça. Maria creu, mas não entendeu plenamente. O mesmo ainda acontece conosco. No entanto, não temos motivos para duvidar da palavra de Deus, só porque não conseguimos compreender todos os mistérios nelas contidos, entre os quais a encarnação de Jesus. Estamos no mundo natural, continuamente cercados por mistérios que não podemos compreender. Isso, porém, não nos impede de buscarmos entender a vontade do Senhor. A pergunta da jovem, como se fará isto? Também se aplica a muitos outros fatos da vida cotidiana. Nem sempre teremos as respostas que esperamos receber. Deus responde muitas vezes, o suficiente para que possamos prosseguir com nossos objetivos, mas temos que continuar pela fé durante a maior parte do caminho, como Maria fez ao aceitar e buscar a vontade de Deus. Perigo para muitas pessoas. A mentalidade pecaminosa anda totalmente na contramão da vontade de Deus. Hoje, no mundo materialista em que vivemos, de um modo geral, as pessoas correm atrás de tudo, sem manifestar o interesse devido pela vontade do Senhor, exceto a minoria fiel. Jovens, homens e mulheres, diferentes de Maria, buscam riqueza, dinheiro, prazer, posição, vícios, poder, conhecimento de tudo, menos de Deus. Vaidade, grandeza, luxo, sensualidade, honra, elogios, fama, festas, orgias, comidas, bebidas, distração, alegria e muitas outras coisas. Porém, tudo sem levar em conta a existência da vontade de Deus. Nem sempre a vontade divina concordará com nossa vontade e desejos. Há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12, 47 e 48. Segundo as Escrituras, com o Senhor não se brinca. Desconfiança, desobediência, afastamento da vontade de Deus e de seus caminhos colocarão a pecadora numa situação em que o Senhor não lhe poderá conceder o favor divino, bem como suas grandes e maravilhosas bênçãos. Você conhece a vontade de Deus? A vontade de Deus nos é revelada através da Bíblia. Deus a comunica às mulheres por intermédio de seus mensageiros. Segundo a palavra divina, a verdadeira educação superior é conhecer a vontade de Deus. Maria era uma moça pobre, vivia numa localidade pouco conhecida, sem nenhum destaque no mundo. Porém, sob outro ponto de vista, ela possuía tudo e era rica, porque desejava sempre buscar a vontade de Deus e estar pronta e disponível para servi-lo. Maria estava familiarizada com a história de seu povo, tinha intimidade com Deus e um desejo diário de conhecer melhor a vontade do Senhor. Você tem buscado conhecer a vontade divina?
O que é para você a vontade do Senhor? A vontade de Deus revelada. Podemos compreender a vontade de Deus pelas Escrituras, enumerando diversas características para ela. Naquele momento, Maria possuía algumas dessas qualidades: distância do pecado ou santificação, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Muita mulher se cobre de anéis e braceletes, julgando atrair admiração, mas se recusa a aceitar a pérola de grande preço, que lhe asseguraria santificação, honra e riquezas eternas. Que vaidade possui o pensamento de muitas. Ficam mais encantadas com ninharias terrenas que brilham e cintilam do que com a coroa da vida imortal, a qual é a recompensa divina da lealdade. Gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Todas as nossas bênçãos são recebidas de sua mão generosa. Em retribuição, Ele quer que homens e mulheres demonstrem gratidão, devolvendo-lhe uma parte em dízimos e ofertas, em ofertas de ação de graças, em ofertas pelo pecado e ofertas voluntárias. Trabalho missionário. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que cada mulher que se diz filha de Deus sinta a responsabilidade de ajudar a todos que estiverem dentro de seu alcance. As mais nobres de todas as realizações podem ser alcançadas através da abnegação e benevolência por outras mulheres. Deus chama vocês para trabalharem no campo da seara, ajudando a juntar os molhos. Conhecimento e aceitação da verdadeira doutrina. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7,17. Escrevendo a uma auxiliar na obra do Evangelho, uma mulher de boa reputação e grande influência, disse ele: Porque muitos sedutores, que não conhecem Jesus como o Messias encarnado, espalharam-se pelo mundo. Eles são o sedutor, o anticristo. Tomem cuidado para não perderem o fruto dos nossos trabalhos, mas ao contrário, para receberem plena recompensa. Toda aquela que avança e não permanece no ensinamento de Cristo não possui a Deus. Aquela que permanece no ensinamento é a que possui o Pai e o Filho. Se alguém chega até vocês sem ser o portador deste ensinamento, não o recebam na casa de vocês, nem o cumprimentem. Aquele que o cumprimentar estará participando das suas obras más. 2 João 1, 7-11. Estamos autorizados a ter na mesma consideração indicada pelo discípulo amado os que alegam permanecer em Cristo, ao mesmo tempo que vivem em transgressão da lei de Deus. Existem nesses últimos dias males semelhantes àqueles que ameaçavam a prosperidade da igreja primitiva. E os ensinos do apóstolo João sobre estes pontos deveriam ser cuidadosamente considerados. Prazer em obedecer à lei de Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Segundo o livro Filhos e Filhas de Deus, página 194, grande é a necessidade atual de restabelecer no coração das mulheres a antiga reverência para com os 10 mandamentos. Fidelidade em todo o tempo e em todos os lugares, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servas de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6, 5-7. Deus exige obreiras fervorosas, prudentes, afetivas, ternas e fiéis aos princípios. Ele convida mulheres perseverantes,
que tiram o pensamento de si mesmas e do interesse pessoal, concentrando-o em Cristo, proferindo palavras de verdade, orando com as pessoas, às quais conseguem acesso, trabalhando pela conversão de almas. Separação do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. De acordo com Testemunhos Seletos, volume 2, página 71, o selo de Deus jamais será colocado à testa de uma mulher impura, jamais será colocado à testa de uma mulher cobiçosa ou amante do mundo. Maria buscou conhecer a vontade de Deus e se colocou à disposição para servi-lo. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1:38. Maria se colocou à disposição do Senhor a partir do momento em que entendeu a vontade dele. Para ela, o assunto se resolveu logo que ficou claro o que o Senhor queria dela. Foram-lhe dadas informações suficientes para habilitá-la a realizar o plano divino de forma inteligente. A jovem escolhida, de espírito manso, submissa, simples, pura, digna, entregou-se à guia divina para a realização do grande feito, o nascimento do Salvador do mundo. Como podemos servir a Deus? Se alguém fala, que fale como se fossem as palavras de Deus. Se alguém serve, que o faça segundo a força que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 4:11. Servir a Deus é dedicar a vida a Ele, como fez Maria. É submeter os próprios planos e as próprias vontades e desejos à vontade dele. É seguir o plano que ele traçou para você. Significa colocar-se sob suas ordens ou autoridade. É andar de acordo com sua liderança. É agradá-lo e obedecer aos seus mandamentos. É aceitá-lo como rei sábio e bondoso, que deseja o melhor para seus súditos. É expressar amor a ele e aos nossos semelhantes. É sentir prazer em atender ao seu chamado especial, como fez Maria. Não é apenas ter um título ou preencher um ministério. É orar, cantar, ler a Bíblia e fazer o serviço. Dispostas e disponíveis a servir. Nas Escrituras, encontramos pessoas dispostas e disponíveis para fazer a vontade de Deus e prestar serviço relacionado ao plano da salvação. Dentre outros, destacamos Abraão, Débora, Samuel, Eliseu, Neemias, Isaías, Timóteo e Maria, mãe de Jesus. Dos nomes acima listados, Neemias foi escolhido por Deus por estar disposto a cooperar com ele no ofício de restaurador. Outro nome que se destaca é o daquele a quem Paulo mencionou como estando disponível para fazer obra de Deus. Disse ele: Eu, da minha parte, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que eu seja uma alma animada ao ficar sabendo das coisas referentes a vós, pois não tenho a nenhum outro disponível ou de disposição igual a dele, que cuidará genuinamente das coisas referentes a vós. Filipenses 2, 19 e 20. Diante do chamado de Deus, Abraão disse: Eis-me aqui. Isaías falou: Eis-me aqui. Maria declarou: Eis aqui a serva do Senhor. E você? Qual a sua disponibilidade para servir a Deus? A obra de nossa vida deve ser avançar constantemente rumo à perfeição do caráter cristão, sempre nos esforçando em busca de conformidade com a vontade de Deus. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade se harmoniza com a vontade de Deus. A atitude de Maria.
assim como deveria ser a nossa, é muito semelhante à de Cristo. Eis, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, verso 7. Por Raquel Freitas.